Quando eu entendi de verdade o que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os meus olhos se abriram e eu passei a entender várias passagens do Novo Testamento sobre batismos, sobre a divindade do Pai e do Filho, coisas que eu não entendia por causa do bloqueio que a doutrina da Trindade cria em nossas mentes. Em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus ordenou que o batismo fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o Senhor Jesus não estava ensinando a doutrina da Trindade, nem estava ensinando que ele é uma pessoa distinta do Pai, o Pai é uma pessoa distinta dele, ele distinto do Espírito, o Espírito distinto do Pai, e todos eles são um. Isso é uma contradição filosófica. E os apóstolos entenderam isso quando receberam o Espírito do Senhor em Atos dos Apóstolos. E a partir de então, eles passaram a ensinar o que o Senhor Jesus ordenou em Mateus 28. Mas o que os apóstolos ensinaram? Como eles batizaram? Não vai ter nenhum texto na Escritura onde os apóstolos batizam com a frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles batizam sempre em nome de Jesus. Então, por que Jesus fala de 3 pessoas em Mateus 28? Jesus não está falando de 3 pessoas em Mateus 28. A doutrina da Trindade que diz isso. Jesus está falando de 3 elementos, de 3 coisas que iriam acontecer na Terra. É a obra dele no Filho e depois do Filho na Igreja. E toda essa obra vai ser operada pelo Espírito de Deus, que é santo. O Espírito que provém de Deus. O mesmo Espírito que o Pai enviou sobre o Filho e que o Filho, depois da sua morte e ressurreição, enviou sobre a Igreja. É um trabalho de testemunho na Terra. O batismo nas águas é um testemunho que não precisa da imposição de mãos. É um testemunho visual para todos. A pessoa toma a decisão do arrependimento pela pregação do Evangelho e se batiza nas águas. Mas ainda ela não recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que é quase um padrão, ele é colocado na pessoa após o arrependimento pela imposição das mãos. Então a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, que é o batismo com fogo. E aí você está vendo a obra do Pai no Filho e a obra do Filho na Igreja através do Espírito de Deus, que seria um outro consolador, já que Jesus não estaria mais com o Espírito Santo dentro dele, presente humanamente entre as pessoas, mas estaria presente dentro das pessoas. Por isso, um outro consolador. Assistiu o vídeo até o fim? Leia a legenda.